Os planos espírito primordiais 1, primeira parte. Para todos os que já assimilaram direito a minha mensagem, somente para esses vou agora novamente ampliar um pouco mais o quadro da criação, para lhes aumentar o saber sobre ela. Ficareis assim iniciados em conhecimentos mais elevados, que até agora não tinham sido dados aos seres humanos, porque não os teriam compreendido, em virtude de ainda se acharem espiritualmente muito imaturos para poder assimilá-los. E, por si próprio, um ser humano nunca poderia chegar a tais conhecimentos. Isso será dado como graça da luz. Até agora já falei diversas vezes dos primordialmente criados que atuam na criação primordial no reino espírito primordial. Ao invés de espírito primordial, poderia eu, com o mesmo direito, utilizar também a expressão elevado espiritual e pleno espiritual. Da mesma forma, poderia denominá-lo supremo espiritual. Tudo isso estaria certo. Mas preferi a palavra espírito primordial. Trata-se do mais forte do espiritual que se acha capacitado sob a máxima pressão da luz que o espiritual, como sendo espiritual, em geral pode suportar a se tornar plenamente consciente e, assim se mantendo, também atuar. No tornar-se autoconsciente, já surge simultaneamente também a forma, sem haver primeiro um vagaroso processo de desenvolvimento, como se torna necessário nos movimentos circulares mais baixos, mais esfriados e, por conseguinte, mais densos e também mais lentos desta criação. Depois que o mais forte do espiritual, formando-se imediatamente, pôde separar-se, permanecendo na contiguidade mais próxima do plano divino, retido pela forte atração deste na pressão da luz. O restante foi impelido adiante por essa pressão, porque não estava capacitado a resistir, e teve de ceder à pressão demasiadamente forte depois que o mais forte dele havia se tornado forma. A espécie espiritual impelida adiante e que permaneceu sem forma, conseguiu, com a maior distância da luz, esfriar-se ainda mais, surgindo assim, outra vez, um novo mundo, pois, com esse esfriamento, a parte que, dessa vez, se apresentava como a mais forte no resto do espiritual, podia, ao tomar forma, separar-se novamente, a fim de atuar nesse plano mais esfriado de modo consciente. O segundo, porém, da mesma maneira que o primeiro superior, contém em si ainda muitas gradações, que se constituíram segundo a velocidade de sua capacidade de conscientização com que se formaram. As diferenças foram condicionadas, por sua vez, pela heterogeneidade também existente na igual espécie, segundo a capacidade de força maior ou menor de suportar a proximidade da pressão da luz. Também aí existem, portanto, finas diferenciações. Cada plano de uma determinada igual espécie tem, por isso, dentro de seus limites, ainda inúmeros círculos,
que se encontram bem próximos do ponto mais alto desse plano ou que só podem atuar mais afastados. Isso ocasiona frequentemente transições quase imperceptíveis, que dessa maneira se estendem sem interrupção através de toda a criação e proporcionam ligações maravilhosas, sem lacunas, para a passagem da força da luz, ou degraus, conforme também podemos chamá-los, os quais, todavia, não obstante sua delicadeza, nunca podem ser transpostos para cima se não for atingida para isso a correspondente força de constituição na igual espécie. Todavia, os espíritos humanos desenvolvidos, aos quais pertencem os seres humanos terrenos, não têm sua origem nem no primeiro plano de concentração espiritual acima referido, nem no segundo, e sim promanam do último sedimento do espiritual, que não contém tanta força em si para poder se formar com a tomada de consciência no segundo plano do espiritual. Ele também não pôde se manter lá, porque não conseguiu resistir à pressão da luz também nesse lugar já distante. Depois que se desprendeu e se formou aquela parte que estava apta para isso nesse segundo plano. Assim, a parte restante, como último sedimento, teve de retroceder mais ainda, rumo a uma possibilidade mais baixa de esfriamento. Mas também aqui não lhe foi possível, como parte mais fraca e como último sedimento do espiritual, chegar sozinho ao estado consciente, sem receber um impulso exterior. Por essa razão, restaram somente germes de espírito humano, isto é, capazes de desenvolvimento, e, devido à sua espécie espiritual, também repletos de anseio para isso, porém não suficientemente fortes para acordarem por si e, assim, se formarem com a tomada de consciência. Somente lá, portanto, é que é a origem do espírito humano terreno como tal na grande criação. Lá se formou e lá se encontra também o paraíso dos espíritos humanos que se desenvolvem rumo à perfeição. Portanto, o plano de sua verdadeira origem e, ao mesmo tempo, de seu regresso com a perfeição. Visto de cima para baixo, ele se encontra numa profundidade imensurável, mas visto da terra para cima, jaz ainda assim em altura indizível, pois os planos da materialidade se estendem para muito longe, constituindo as planícies de desenvolvimento e os campos de atuação dos espíritos humanos. A incapacidade de poder acordar por si, até mesmo nesse local extremo e mais distante da luz, que é o último ponto de apoio do espiritual, obriga esses germes espirituais, obedecendo ao impulso interior de desenvolvimento, a seguir mais além, numa peregrinação através das matérias finas e grosseiras, mais e mais afastadas, a fim de se desenvolverem lentamente para a conscientização espiritual, já que os atritos e impactos provocados pela densidade e pelo peso delas contribuem e
obrigam para o despertar e o fortalecimento. Esse é mais ou menos o quadro da evolução de vosso espírito humano. Unicamente para as pessoas consideradas sérias e suplicantes, dou a ampliação da visão da maravilhosa criação, que, como obra de Deus, em límpida grandeza, vos rodeia com a atuação das leis mais perfeitas e, por conseguinte, inabaláveis e automáticas. Além disso, terão de vir também, mais tarde, as descrições separadas sobre a origem e formação de tudo aquilo que se encontra em cada reino da criação, correspondendo à espécie, como as plantas, os animais, solos, montanhas, mares, ar, fogo, etc., que temos de considerar aqui na face da Terra apenas como cópias grosseiras, da mesma forma que os próprios seres humanos terrenos. Trata-se de um campo imenso e, contudo, não deve ficar nenhuma lacuna, mas tudo só a seu tempo. Agora, dou primeiro apenas aquilo que se acha ligado com o ser humano terreno em linha bem reta. É bastante desagradável saber de que maneira indigna a humanidade terrena, desde milênios, se empenha em reduzir e calcar dentro de si, de modo funesto, o mais precioso que ela possui. Sim, aquilo que a torna realmente um ser humano, o espírito, de tal forma que o ser humano terreno chega até mesmo a envergonhar-se, às vezes, de falar sobre algo espiritual, de admitir uma vivência espiritual. No entanto, torna-se doloroso vivenciar sempre de novo que os seres humanos, em sua inacreditável e ridícula estupidez, ainda consideram como sagacidade e até como erudição a deliberada e tão forçada estreiteza. Apenas um consolo há nisso: o saber da transformação dessas coisas, que já está tão iminente como ninguém pressente e nem iria acreditar, e o conhecimento do fato de que uma parte desses mesmos seres humanos ficará então envergonhada ao olhar retrospectivamente para o tempo do desencaminhamento ultrajante, que tanto os afastou da verdadeira condição humana e da dignidade humana, enquanto a outra parte então nem entra mais em conta, pois não existirá mais. Apenas baseado nessa perspectiva, prossigo ainda em meus esclarecimentos, que continuam na segunda parte.